Olá, sou Miguel Boab, engenheiro mecânico, me formei pelo ITA, em São José dos Campos, e sou empresário da área de tecnologia. Quero falar um pouco sobre a reforma tributária, mais especificamente sobre a PEC 110. Uma das causas do baixo crescimento da economia e que vem sendo negligenciada nas discussões até então foi a autonomia legislativa, mantendo a arrecadação dos impostos de estados e municípios pela origem. Foi isto que permitiu a guerra fiscal entre os entes, sejam estados, municípios, oferecendo renúncias com vistas a atrair empresas para se instalarem em seus estados e municípios. Então, nesse sentido, o ISS, quando começou lá atrás e que era 5%, o município vizinho ofereceu 4%, ofereceu 3% e outro 2%, e alguns municípios até menos do que isso. Tal medida atraiu as empresas para se instalarem naqueles municípios, mas com renúncia fiscal para compensar muitas deficiências por hipótese logística. Tecnicamente, não seria indicado para aquela empresa estar naquele município, naquele estado. Tecnicamente, uma empresa, para se localizar em um determinado estado ou município, iria analisar as condições de infraestrutura, estrada, energia elétrica, portos, facilidade para escoar a produção, e não porque houve um benefício para compensar essa deficiência logística. Foi assim que criamos e continuamos convivendo num sistema perde-perde. Como os impostos sobre aqueles serviços puros, eu digo, aqueles que pagam ISS, foram atenuados pela guerra fiscal dos municípios, foi mantida uma carga tributária ou foi impactado de uma forma maior, ou toda a carga ficou para aquelas empresas que produzem bens de consumo, aquelas que pagam ICMS e IPI. Mas notem que o Brasil não exporta o serviço puro. O Brasil exporta bens após agregar a mão de obra de seus empregados e que já são penalizados pelo imposto sobre a folha de pagamento. E ainda com os serviços de terceiros já penalizados agora com impostos cumulativos. Ora, os impostos sobre bens aumentaram e a tributação sobre os serviços agregados na produção é cumulativa. Perdemos competitividade na exportação e, consequentemente, perdemos na geração de empregos. E ainda a contratação de mais serviços dessas empresas que estariam oferecendo serviços puros às empresas de manufatura. Esta é a realidade atual, este é o ciclo vicioso perde-perde. Notem que a mão de obra no Brasil é barata. O nosso operário, o nosso trabalhador, ele ganha muito pouco. Mas conforme vai se agregando mão de obra nos vários estágios de produção na cadeia de suprimento, o nosso produto fica caro. É por isso que o Brasil exporta os produtos primários. Está exportando soja, está exportando minérios de ferro, porque tudo aquilo aonde se pretende agregar mão de obra ou se agrega mão de obra, o nosso produto deixa de ser competitivo para exportação. A PEC 110 veio corrigir esta grande falha. Agora, a arrecadação passa a ser pelo destino. Os municípios e estados serão incitados a gerar infraestrutura logística e treinar mão de obra local para atrair as empresas que aí sim passarão a ser eficientes. Como dissemos, os benefícios fiscais
eram concedidos pelos estados e municípios para compensar as deficiências logísticas e atrair investimentos para os seus territórios. O imposto sobre bens e serviços, com regras e alíquota única, não cumulativo, reduzirá o custo dos bens exportados, gerando assim mais empregos e, consequentemente, o aumento de serviços agregados, inclusive gerando maior demanda para aquilo que estou chamando de serviços puros, já que haverá mais emprego e, portanto, mais tomadores de serviço. A PEC 110 termina com a insegurança jurídica tributária, já que acumula mais de 5 trilhões de reais em contencioso, de acordo com os dados do INSPER. O modelo automático de cobrança irá reduzir a sonegação, a informalidade e inadimplência, aumentando a arrecadação sem aumentar as alíquotas. Há que se notar que a maior parte dos tomadores de serviço são empresas contribuintes do CBS e IBS, ou seja, elas se creditarão dos impostos sobre os serviços tomados. O conceito do IBS é que ele vai incidir igualmente para produtos e serviços. Uma empresa que produz produtos a serem, são manufaturados, ela agrega mão de obra, ela agrega serviço, mas se credita dos impostos da matéria-prima que havia comprado. As empresas de serviço têm o mesmo tratamento. As empresas de serviço vão se creditar das etapas anteriores da compra de serviço, seja seus computadores, seja o pagamento que ele teve que fazer para seus prestadores de serviço na nuvem, e todos esses valores serão creditados em todo o processo de serviço ou produção ou a manufatura de produtos que serão consumidos mais tarde. A grande vantagem é que todos esses impostos na cadeia, eles são creditados, permitindo que o nosso produto para exportação fique mais barato. Precisamos pensar, há muitos que veem nessa mudança um risco de aumentar os impostos, e estes fazem parte de uma pequena minoria. Para dar conforto a todos os contribuintes, fica abaixo uma sugestão ao relator da PEC 110 ou aos senadores, para que a metade, aqueles que veem na mudança um risco de aumentar os impostos, fazem parte de uma pequena minoria. Para dar conforto a todos os contribuintes, fica abaixo uma sugestão ao relator e aos senadores, aos nossos congressistas, para que metade da arrecadação excedente a um teto seja retornada como redução do imposto sobre a folha de pagamento. Então, se existe algum risco, algum medo de que o imposto de alguma forma está aumentando e vai aumentar a arrecadação, devemos sim proteger a economia, devemos sim proteger a essas pessoas que, com razão, pensam, estão receosos que isso possa aumentar o imposto e que possa aumentar a arrecadação. A arrecadação vai aumentar sim, mas vai aumentar em função de um sistema automático de arrecadação de impostos. Veja que a carga tributária é alta, mas 1/3 desta carga tributária não chega no Tesouro. 1/3 da carga tributária é perdida em sonegação, inadimplência e informalidade. Agora, com o sistema automático de cobrança, os valores da nota fiscal e os valores que transitam nos meios de pagamento são os mesmos. Vai aumentar a arrecadação sem haver aumento de impostos, sem haver aumento de alíquotas. E a proposta é
que, em havendo aumento de arrecadação, 50% do que passar de um teto será retornado como um benefício na redução dos impostos sobre folha de pagamento. Precisamos pensar em nossa economia como um ótimo global. Foi exatamente o conceito de ótimo local que nos tem levado à guerra fiscal e a um perde-perde sem fim. A história da nossa economia tem mostrado que o ótimo global não é a soma de muitos ótimos locais. Nós obtemos o ótimo global quando alinhamos os interesses locais e global. Agora sim, a PEC 110 vem alinhar os impostos sobre o valor agregado, seja pela mão de obra, seja pelo serviço agregado ou ainda seja pelo serviço puro que é prestado pelas empresas, como eu falei, que hoje pagam o ISS. Todas as empresas contribuintes do CBS e IBS se creditarão dos impostos pagos nas etapas anteriores, e o consumidor pagará o imposto sobre o consumo diretamente aos cofres públicos, sem intermediação. Fica claro na PEC 110 que educação e saúde terão uma alíquota diferenciada e também que os beneficiários do programa Auxílio Brasil receberão de volta todo o imposto de bens adquiridos ou de serviços tomados. Para concluir, deixo como sugestão ao relator, ou aos senadores, ao Congresso, para ser incorporado ao texto da PEC 110 os seguintes dispositivos. Serão habilitados à isenção do CBS e IBS os beneficiários do programa Auxílio Brasil, mas podendo este programa ser estendido a famílias de baixa renda. Com a implantação tecnológica, os portadores do cartão de beneficiário terão a isenção dos impostos já no ponto de venda. Eu estou me referindo a gás de cozinha, estou me referindo aos produtos essenciais da vida humana para auxiliar essas famílias de baixa renda. Agora, se a arrecadação trimestral do CBS for superior ao melhor trimestre equivalente de anos anteriores, corrigidos pela inflação, e vamos a crescer 3%. Então, se a arrecadação foi a melhor da história, agregamos ainda 3%. O valor que exceder essa arrecadação, 50% retorna como uma redução do imposto sobre a folha de pagamento. Eu tenho certeza que aqueles que estão preocupados que possa haver aumento de alíquota, aumento de imposto, e que seria tudo mais um custo para o Brasil, eu tenho certeza que esse dispositivo fará com que o imposto excedente venha reduzir um dos impostos mais prejudiciais à economia brasileira, que é o imposto sobre a mão de obra. Desta forma, teremos um Brasil justo, com desenvolvimento econômico e justiça social. Muito obrigado.